A Cruz e o Punhal. David Wilkerson. Capítulo 3. Miles, disse eu, depois que rodáramos 80 quilômetros, você se importa de voltarmos por Scranton? Miles sabia que eu me referia à casa de meus pais, pois moravam nessa cidade. Eu queria abertamente chorar um pouco no ombro deles. Quando chegamos a Scranton, na manhã seguinte, a história já estava nos jornais. O caso Michael Farmer havia sido bem noticiado pela imprensa, mas já estava perdendo um pouco do interesse. O aspecto horripilante do assassinato já havia sido explorado, até não restar mais horror que pudesse ser extraído dele. Os detalhes psicológicos, sociológicos e penais do caso há muito se tinham esgotado. Justamente quando começava a faltar novidade, aparece um aspecto grotesco para animar os editores, e os jornais aproveitaram-no ao máximo. Estávamos já nos limites de Scranton e ainda não me passara pela cabeça qual seria a atitude de meus pais diante disto tudo. Estivera ansioso para vê-los, como uma criança como machucado. Mas agora, que já estava chegando a ideia, não me pareceu mais tão interessante. Afinal, o nome que eu expusera ao ridículo era deles também. Talvez eles não tenham visto a notícia ainda, disse Miles quando entramos no portão. Mas já haviam visto, sim. Na mesa da cozinha estava um jornal, aberto na página do relato do jovem pregador, de olhos arregalados e Bíblia em punho, que havia sido expulso do julgamento do homicídio de Michael Farmer. Papai e mamãe receberam-me com algo que se aproximava de formalidade. David, disse mamãe, que surpresa agradável. Como vai, filho? Disse papai. Sentei-me. Miles, muito discretamente, disse que iria dar uma voltinha, sabendo que esses primeiros minutos deveriam ser mais reservados. Eu sei que estão pensando, apontei para o jornal. Não é preciso dizer nada, eu o direi. Como vamos encarar o mundo depois disso? Bem, filho, disse papai, não é por nós, é a igreja, e você naturalmente. Sabe que podemos perder a sua posição. Reconhecendo a sua preocupação por mim, calei-me. O que vai fazer quando voltar a Phillipsburg, David? Perguntou mamãe. Não pensei nisso ainda. Mamãe foi até a geladeira e tirou 1 litro de leite. Você se importa se eu lhe der um conselho? Perguntou ela, dando-me um copo de leite. Ela estava sempre querendo fazer-me engordar. Geralmente, quando mamãe queria dar algum conselho, não se preocupava em pedir permissão, mas dessa vez esperou com 1 litro ainda na mão, até que eu respondesse afirmativamente. Era como se reconhecesse que essa era uma luta que eu teria de travar sozinho e que talvez não quisesse conselhos de mãe. Quando voltar para casa, David, não se apresse em dizer que estava errado. O senhor trabalha de maneiras misteriosas para executar as suas maravilhas. É possível que isso tudo seja parte de um plano que você ainda não pode ver. Sempre acreditei no seu bom senso. Durante toda a viagem a Phillipsburg, eu pensei no que mamãe dissera, que bem poderia advir de um fiasco como esse. Levei Miles à sua casa, depois fui para a minha, passando pelas ruas menos movimentadas. Se é possível entrar furtivamente na própria casa com algo tão grande e barulhento como o carro, foi isso que eu fiz. Fechei a porta da garagem sem fazer barulho e entrei quase que na ponta dos pés na sala de minha casa. Lá estava Gwen. Ela correu para mim, abraçou-me e disse, pobre Davi. Depois de muito tempo juntos, a sós, foi que ela me perguntou o que acontecera. Contei-lhe os detalhes, tudo o que acontecera, desde que nos vimos pela última vez, até a ideia de minha mãe de que talvez não fora erro da minha parte. Mas vai ser difícil convencer essa cidade disso, David. O telefone não para de tocar. E continuou a tocar por muitos dias. Uma das autoridades locais
telefonou para passar-me uma descompostura. Companheiros de ministério não se acanharam de me dizerem que eu estava procurando publicidade barata. Quando finalmente tive a coragem de andar na cidade, todos paravam para me olhar. Certo comerciante que estava sempre querendo atrair mais negócios para a cidade, apertou-me a mão e, batendo nas minhas costas, disse: "Muito bem, reverendo, você colocou mesmo a velha Phillipsburg no mapa." Mas o mais difícil foi enfrentar a congregação no primeiro domingo. Foram corteses e silenciosos. Do púlpito naquela manhã, tentei explicar o problema da melhor maneira possível. "Eu sei que vocês devem estar pensando muita coisa", disse eu, dirigindo-me a 200 pessoas que pareciam ser de pedra. "Primeiramente, vocês sentem por mim o que eu aprecio. Mas, sem dúvida, devem estar pensando que espécie de egoísta temos como pastor, um homem que pensa que seu menor capricho é uma ordem de Deus. Dou-lhes toda a razão, pois aparentemente confundi a minha própria vontade com a de Deus. Fui humilhado e rebaixado. Talvez isso tenha acontecido para me dar uma lição. No entanto, vamos nos perguntar, sinceramente, se é verdade que a tarefa da humanidade sobre a Terra é cumprir a vontade de Deus, não é de se esperar que, de alguma maneira, Ele revelará qual seja essa vontade? Ainda as mesmas fisionomias de pedra. Nenhuma resposta. Não estava defendendo muito bem a minha ideia de orientação divina. Mesmo assim, foram todos muito bondosos. A maioria disse que pensava que eu agira como tolo, mas achava que minhas intenções eram boas. Uma amável senhora disse: "Mesmo que ninguém mais o queira, nós ainda o queremos." Após falar essas palavras, ficou meio sem graça e passou muito tempo explicando o que não era bem isso o que queria dizer. Depois aconteceu uma coisa estranha. Nas minhas horas de oração noturna, um determinado versículo estava constantemente nos meus pensamentos. "Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Romanos 8:28. Vinha com grande poder e uma sensação de confirmação, embora conscientemente eu não sentisse nenhuma segurança. Mas junto com o versículo vinha uma ideia tão absurda que, por várias noites, bania de minha mente tão logo aparecia. Volte a Nova York. Depois de 3 noites em que não conseguia banir a ideia do pensamento, pelo contrário, continuava tão persistente como da primeira vez, resolvi enfrentá-la. Dessa vez estava disposto. Para começar, Nova York não era uma cidade com a qual eu simpatizava. Não gostava mesmo de lá e não estava preparado para a vida naquele lugar. E ficava evidente em cada atitude minha ignorância. O nome Nova York passou a ser para mim um símbolo de frustração. Seria errado, de qualquer ponto de vista, deixar Gwen e as crianças novamente. Não iria viajar 8 horas para ir e 8 para voltar, apenas pelo privilégio de me fazer de bobo novamente. Voltar à congregação e pedir-lhes dinheiro estava completamente fora de cogitação. Esses fazendeiros e mineiros já estavam dando mais do que deveriam. Como explicar a eles uma coisa que eu também não compreendia? Não conseguia entender essa nova ordem de voltar ao lugar da minha derrota anterior. Não teria uma chance melhor de ver aqueles meninos. Pelo contrário, teria menos oportunidade ainda, porque agora era conhecido pela polícia como lunático. Nada faria com que eu voltasse à congregação com tal sugestão. No entanto, tão persistente foi a ideia que na quarta-feira seguinte levantei-me e pedi à congregação que me desse mais dinheiro para voltar a Nova York. A resposta dos membros da igreja foi de fato surpreendente. Um por um, levantaram-se, foram à frente e colocaram sua oferta na mesa da ceia. Dessa vez,
havia muito mais pessoas na igreja, talvez umas 150. Mas o interessante é que a oferta foi quase totalmente igual à anterior. Depois de contarmos todas as notas miúdas e uma ou outra maior, havia justamente o necessário para voltarmos a Nova York, $70. Na manhã seguinte, Miles e eu estávamos a caminho, às 6 horas da manhã. Fomos pelo mesmo itinerário, paramos no mesmo posto de gasolina, passamos pela ponte e entramos em Nova York. Atravessando a ponte, eu orei. Não tenho a mínima ideia porque tu me permitiste que acontecesse o que ocorreu na semana passada, nem porque estou voltando para esta confusão. Não peço que me reveles os teus propósitos, apenas que guies os meus passos. Novamente passamos pela Broadway e fomos para o sul, pelo único caminho que conhecíamos. Estávamos andando devagar quando de repente tive a sensação incrível de que deveria descer do carro. Vou procurar um lugar para estacionar, disse a Miles. Quero andar um pouco. Achamos logo um lugar vago. Volto já já, Miles. Nem sei o que estou procurando. Deixei Miles no carro e comecei a andar. Não dei muitos passos quando ouvi uma voz. Oi, David. Não virei primeiramente porque pensei que era algum rapaz chamando um colega, mas ouvi novamente. Oi, David, pregador. Dessa vez olhei. 6 rapazes estavam encostados num edifício logo abaixo de uma placa que dizia: é proibido demorar-se neste local. Estavam com calças de cano fino e casacos de zíper. Todos fumavam, menos um, e todos pareciam indiferentes. O 7º se separara do grupo e vinha em minha direção. Estava sorrindo e eu gostei do seu sorriso. Você não é o pregador que foi expulso do julgamento do caso Michael Farmer? Sim. Como é que você sabe? Sua fotografia estava em todos os jornais e o seu rosto não é difícil de lembrar. Bem, obrigado. Não foi um elogio. Você sabe o meu nome, mas eu não sei o seu. Sou Tomé, presidente dos rebeldes. Perguntei a Tomé, presidente dos rebeldes, se aqueles rapazes encostados perto do aviso que proibia vadiagem eram seus amigos. Ele disse que sim, e ofereceu-se para apresentá-los. Continuaram com suas fisionomias indiferentes até que Tomé contou-lhes que eu já tivera uma briga com a polícia. Foi como mágica. Era minha carta branca com eles, e Tomé apresentou-me com grande orgulho. Ei, rapazes, disse ele, olha aqui o pregador que foi expulso do julgamento do caso Farmer. Um por um, os rapazes se desgrudaram da parede do prédio e vieram inspecionar-me. Apenas um não se mexeu. Abriu um canivete e começou a escrever com ele um palavrão junto ao aviso que proibia se demorar naquele local. Enquanto conversávamos, 2 ou 3 meninas também chegaram. Tomé perguntou acerca do julgamento e contei-lhes que estava interessado em ajudar adolescentes, principalmente os das quadrilhas. Todos menos o que escrevia ouviam-me atentamente, e vários deles disseram que eu era um dos nossos. O que vocês querem dizer com isso? Perguntei. A lógica deles era simples. A polícia não gostava de mim. A polícia não gostava deles. Estávamos na mesma situação. E, portanto, eu era um deles. Foi a primeira vez, mas certamente não foi a última, que me apresentaram essa lógica. Momentaneamente, revivi aquela cena em que os policiais me arrastavam para fora daquela sala, mas agora via-a com outros olhos. Fiquei arrepiado, como sempre me acontece, quando sinto os perfeitos desígnios de Deus. Não tive mais tempo de pensar nisso, pois o rapaz que segurava a faca chegou mais perto. Suas palavras ditas na linguagem própria de um rapaz de rua cortaram o meu coração muito mais do que poderia ter feito o seu enorme canivete. David, disse o menino, sacudiu os ombros para acomodar o paletó, e eu observei que quando ele fez isso,
outros rapazes se afastaram um pouco. Deliberadamente, ele abriu e fechou seu canivete várias vezes. Afinal, abriu e, calmamente, passou pela frente do meu paletó, batendo em cada um dos botões. Não disse nenhuma palavra, até chegar ao fim desse seu pequeno ritual. David, disse ele afinal, aceito você, mas se algum dia, David, você se colocar contra a turma desta cidade... Senti a ponta da faca sendo espetada levemente na minha barriga. Qual é o seu nome, rapaz? Era José, mas foi outro rapaz quem o disse. José, não sei por que Deus me trouxe a esta cidade, mas quero dizer-lhe uma coisa. Ele está do seu lado, isso posso lhe afirmar. José me olhava fixamente, mas devagar senti que a pressão sobre a faca diminuía, até que afinal ele atirou e desviou o olhar. Habilmente, Tomé mudou de assunto. David, se você quer conhecer os membros das quadrilhas, por que não começa aqui mesmo? Esses camaradas aqui são todos rebeldes, mas posso apresentá-lo a alguns GGU também. GGU? Grandes Gangsters Unidos. Meia hora depois de minha chegada a Nova York, eu já estava sendo apresentado à segunda quadrilha das ruas. Tomé deu-me instruções quanto às ruas pelas quais deveria passar, mas eu não conseguia entendê-lo. Puxa, mas você é mesmo um caipira, hein? Nancy, disse ele, chamando uma das moças que estavam ali perto. Leve o pregador até o GGU, viu? Os GGU se reuniam num porão na rua 134. Para chegar ao seu clube, Nancy e eu descemos por uma escadaria de cimento, passando por latas de lixo acorrentadas ao prédio, gatos magros de pelo duro e imundo, e um monte de garrafas de vodka, até que, afinal, Nancy parou e bateu 2 vezes depressa e 4 devagar numa porta. Uma mocinha abriu-a e, a princípio, pensei que ela estava brincando. Era o tipo perfeito de uma pessoa vagabunda. Estava descalça, trazia uma latinha de cerveja na mão e um cigarro pendurado no canto da boca. O cabelo estava despenteado e o vestido caído de um dos ombros de maneira provocadora. 2 coisas me impediram de rir. A fisionomia dessa menina não mostrava sinais de quem está brincando. E segundo, era uma criança, uma simples adolescente. Maria, disse Nancy, podemos entrar? Quero que você conheça um amigo. Maria sacudiu o ombro, aquele que sustentava o vestido, e abriu mais a porta. O lugar estava escuro e demorou um pouco para que eu percebesse que estava cheio de casais. Rapazes e moças, todos adolescentes, se entrelaçavam nesse local frio e mal cheiroso, e eu reconheci de repente que Tomé estava certo. Eu era mesmo um caipira. Não fora Maria quem tinha tirado os próprios sapatos nem puxado o vestido. Alguém ligou uma luz de boate e os pares se desentrelaçaram devagar, olhando para mim com aquele mesmo ar de monotonia que havia percebido nos rebeldes. Este é o pregador que foi expulso no julgamento do caso Farmer, disse Nancy. Imediatamente deram-me toda a atenção e, mais do que isso, sua simpatia. Naquela tarde tive a oportunidade de pregar o primeiro sermão a uma quadrilha nova-iorquina. Naturalmente, nem tentei transmitir-lhes uma mensagem complexa, apenas disse que eram amados. Eram amados mesmo entre as garrafas de vodka e na busca da satisfação ilusória do sexo. Deus compreendia o que estava procurando quando bebiam ou brincavam com o sexo e ansiava dar-lhes o que procuravam: estímulo, bem-estar e a sensação de serem amados. Mas Deus tinha esperanças muito mais altas para todos eles. Queria dar-lhes tudo o que eles nunca conseguiriam através de uma garrafa num porão frio. Quando fiz uma pausa, um rapaz disse: "Continue, pregador. Você está acertando na mosca." Era a primeira vez que eu ouvi essa expressão,
significava que eu estava alcançando seu sentimento mais íntimo e era o maior elogio que me poderiam ter feito. Teria saído daquele esconderijo meia hora mais tarde, grandemente animado, se não fosse o meu primeiro encontro com narcóticos. Maria, fiquei sabendo depois que ela era a presidente das gatas do GGU, a quadrilha feminina aliada aos GGU. Interrompeu-me quando disse que Deus poderia ajudá-los a alcançar uma nova vida. Eu não, Davi, eu não. Maria largou a cerveja e puxou o vestido de volta para o ombro. E por que você não, Maria? Em vez de responder, ela levantou a manga do vestido e mostrou meu braço à altura do cotovelo do lado interno. Não entendi. Não sei o que você está dizendo, Maria. Vem cá. Maria foi até a luz e mostrou meu braço novamente. Estava cheio de ferimentos como picadas de pernilongo, infeccionadas, algumas já antigas e azuis, outras recentes e lívidas. Imediatamente entendi que essa mocinha estava tentando me dizer que era viciada em narcóticos. Eu tomo picadas na veia, Davi. Não há esperança para mim, nem mesmo da parte de Deus. Olhei para os outros para averiguar se ela estava sendo melodramática, mas nenhum deles sorria. Naquela rápida olhada para os rostos daquelas crianças, aprendi o que veria mais tarde em estatísticas policiais e relatórios de hospitais. A medicina não tem cura para viciados em drogas. Maria expressara a opinião dos entendidos. Não há esperança para o viciado que injeta heroína diretamente na corrente sanguínea. Maria era uma dessas pessoas.